Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Wesley, sou bolsista do PET Saneamento Ambiental e antes de tudo eu gostaria de perguntar a vocês conhecem os biossólidos, os biorresíduos e os biocompostos? Nesse vídeo será apresentado um trabalho que foi feito por bolsistas do PET em parceria com a Compesa de Petrolina, cujo objetivo foi fazer a produção de mudas de moringa utilizando biossólido e biocomposto. E essas mudas também foram irrigadas com a água oriunda do esgoto tratado. Esse trabalho foi feito pela bolsista do PET, Selimar, e também foi o seu trabalho de conclusão de curso. Para aqueles que têm interesse em visualizar o trabalho, o link vai estar na descrição do vídeo. O objetivo desse trabalho foi evidenciar que os resíduos eles podem ser uma solução e não um problema. Entre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos estão a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e também a sua disposição final de maneira ambientalmente adequada, ou seja, para minimizar os impactos e os problemas ambientais, 3 atitudes são muito importantes: reciclar, reutilizar e reduzir. Dessa forma, a reutilização dos resíduos possibilita o seu uso em outras destinações, gerando alternativas ambientalmente viáveis para o seu descarte final. E no caso dos resíduos oriundos das atividades agrícolas e agropecuárias, também chamados de biorresíduos, esses também podem ser utilizados para diversos fins, gerando assim os chamados biocompostos. Agora vamos falar um pouco mais sobre os conceitos de biorresíduos, biocompostos e biossólidos. Será que você conhece todos eles? Os biorresíduos são resíduos oriundos de atividades agrícolas, agropecuárias e agroindustriais, caracterizados por serem de natureza orgânica e, portanto, de fácil degradação biológica. Logo, apresentam potencial para outros usos, como, por exemplo, o bagaço da uva, oriundo da produção de vinhos e sucos, camas de frango usadas na avicultura, palhas e forragens, entre outros. Você já ouviu falar em bagaço de uva? Sabe como é feito? E sua utilidade? Ficou curioso? Vamos conhecer um pouco mais. O bagaço de uva é o principal subproduto gerado na produção de vinhos e sucos, sendo resultante do esmagamento da uva, que, embora apresente potenciais efeitos nocivos ao ambiente, como emissão de potenciais gases do efeito estufa, odores e atração de vetores, possuem grande potencial de reuso, sendo por isso chamado de biorresíduo. Esse bagaço é constituído por sementes e engaços ou talos, e que possuem uma composição rica em fibras e compostos bioativos, benéficos do ponto de vista ambiental, econômico e social, quando devidamente tratado ou estabilizado. Já falamos sobre os biorresíduos. Mostramos que o bagaço de uva também pode ser utilizado como biorresíduo. Agora iremos falar sobre os biocompostos. E aí, alguma ideia do que possa ser chamado de biocomposto? Então, os biocompostos são fertilizantes orgânicos preparados a partir dos biorresíduos, aquele falado anteriormente, através de processos de biodegradação, como a compostagem e a biodegradação anaeróbia. Na compostagem, os resíduos passam por um processo de estabilização através de micro-organismos aeróbicos. Estes produzem um material estável, arejado, permeável e rico em humus e nutrientes minerais. Para finalizar, vamos falar dos biossólidos. Visto tudo o que já explicamos até aqui, o que você acha que é um biossólido? Bom, o tratamento biológico de esgoto doméstico gera 2 tipos de resíduos: o efluente líquido e o lodo, que pode ser o lodo primário ou o lodo secundário. O lodo é então um material pastoso, rico em micro-organismos, sólidos orgânicos e minerais, e que, ao ser processado ou estabilizado, apresenta características benéficas com potencial agrícola e manuseio seguro na agricultura, sendo assim chamado de biossólido. Nas fotos 7 e 8, podemos ver o tratamento biológico de esgotos por lagoa de estabilização e o tratamento biológico de esgotos por reatores do ASB e decantadores secundários, respectivamente. O tratamento biológico
é a forma mais eficiente de remoção da matéria orgânica dos esgotos. E como podemos beneficiar o lodo e transformá-lo em biossólido? Para isso, precisamos nos inteirar sobre a legislação que rege esse processo. Esta é a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 498, de 19 de agosto de 2020, que define que o beneficiamento do lodo de esgoto sanitário é o conjunto de processos de tratamento ou beneficiamento do lodo de esgoto sanitário que visa sua transformação em biossólidos para uso em solos. E para compreender detalhadamente o processo de tratamento do lodo, recomendamos o livro do professor Andreoli. Iremos explicar resumidamente cada processo para que vocês entendam direitinho, ok? A primeira etapa desse processo é o adensamento, que objetiva a redução do volume de água e, consequentemente, o volume de lodo. Comumente é utilizado o mecanismo de flotação para esse processo. Nós temos o processo de condicionamento e desidratação, sendo processos basicamente de remoção de água, onde é utilizado uma grande variedade de produtos químicos e mecanismos físicos. Já a higienização visa a redução do nível de patogenicidade, evitando riscos à população e meio ambiente, ao ser disposto no solo. Neste processo, ocorre a caleação, que é a mistura de cal virgem no lodo, estimulando a evaporação e promovendo o aumento do pH. O mais interessante é que o uso desse resíduo sólido, como adubo orgânico, é considerado uma das alternativas mais vantajosas, pois é bastante rentável. Como estávamos falando, a utilização dos biossólidos na agricultura, como adubo orgânico, é uma das alternativas mais vantajosas e ambientalmente correta para a disposição final deste resíduo. Entretanto, como vimos, antes de ser utilizado em qualquer atividade agrícola, ele deve ser tratado e estabilizado para reduzir ou eliminar patógenos e inibir, reduzir ou eliminar o potencial de putrefação do lodo, que estimula a produção de odores. Desta forma, este material vem sendo bastante utilizado, atuando nas características químicas, biológicas e físicas do solo, como a densidade, o tamanho dos agregados, a capacidade de retenção de água, o pH e o aumento da atividade microbiana. Quando usado como insumo agrícola, o biossólido passa a ser fonte de matéria orgânica, micro e macronutrientes para o solo, e por isso diminui o uso de fertilizantes minerais e causa maior resistência das plantas aos fitopatógenos. E o que diz a legislação brasileira sobre o uso de biossólido? Com a possibilidade da presença patogênica nos resíduos, é necessário que a utilização agrícola de biocompostos seja controlada. A resolução CONAMA número 498, de 19 de agosto de 2020, regulamenta e define critérios e procedimentos para o uso agrícola do lodo de esgoto oriundo de extrações e tratamento de esgoto sanitário, assim como para os seus derivados, visando benefícios à agricultura e priorizando a saúde pública e ambiental. Além disso, também temos a Lei nº 12.305, que institui a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Esta exige um plano de gerenciamento de resíduos que visa procedimentos que reduzam, reciclem, transformem e disponham adequadamente tais resíduos. Bom, agora que nós já falamos sobre os biorresíduos, os biossólidos e os biocompostos, vamos falar um pouco sobre o seu reuso na produção das mudas de moringa. Para quem ainda não conhece, a moringa, também chamada de acácia branca, de nome científico Moringa oleífera, é uma planta considerada por muitos como um milagre da natureza, devido ao seu poder de aplicação em diversas áreas, em especial na área alimentícia, pois a sua composição é rica em vitaminas e em sais minerais. Além disso, a semente da moringa é utilizada em diversos países como um método natural de tratamento de água e até de efluentes, pois ela possui propriedades floculantes e coagulantes, além do seu potencial para a produção de biocombustível. As substâncias químicas responsáveis pelas propriedades coagulantes da moringa são os glucosinolatos, que compõem de 8 a 10% da moringa. Agora iremos apresentar, de forma resumida, o trabalho da nossa ex-bolsista Selimar. Selimar desenvolveu um trabalho com o uso dos biocompostos e do biossólido na produção de mudas de moringa. Como mencionamos no início, o experimento da nossa bolsista Selimar
teve como objetivo desenvolver mudas de moringas cultivadas com biocompostos que depois foram plantadas em solo e irrigadas com esgoto tratado para o seu desenvolvimento. Ele foi realizado no campo experimental da Univasf Juazeiro e foi conduzido em 2 ambientes, em campo aberto e em casa de vegetação. A casa de vegetação possui um telhado com 50% de bloqueio de radiação solar, enquanto no campo aberto não houve bloqueio da radiação. O processo de semeadura da moringa iniciou descascando-as manualmente e plantando-as em sacos separados, 3 sementes por saco para eliminar chances de perda de germinação, ressaltando que o saco continha o substrato puro. Em seguida, ocorreu o desbate no 15º dia após a semeadura, ou seja, foi feita a seleção entre as 3 plantas do saco, favorecendo aquela mais vigorosa. A irrigação foi realizada uma vez por dia, todos os dias, manualmente pela manhã. No Laboratório de Engenharia Ambiental LEA da Univasf, foram realizadas as análises físico-químicas do biossólido, biorresíduo de uva e do solo que foi utilizado na formação do substrato para o desenvolvimento das mudas. As análises foram realizadas de acordo com a resolução CONAMA 375 de 2006, mesmo que não haja uma resolução específica para o resíduo de uva. Quanto às análises morfológicas, essas foram realizadas entre o 20º e o 30º dia, utilizando os seguintes parâmetros: altura das plantas, diâmetro do caule e número de folhas. Em seguida, fez-se um delineamento experimental utilizando 10 diferentes substratos, compondo os tratamentos ou combinações de proporções de biossólido, o biocomposto e o solo. Foram realizadas 3 repetições para cada tratamento, e para cada repetição o experimento contou com 5 mudas. Sendo assim, obtivemos ao final do processo um total de 150 mudas. Os resíduos possuem potencial para aplicação em mudas e posteriormente podem ser utilizados em escala agrícola no semiárido, podendo assim contribuir para a redução de gastos com a adubação e provavelmente proporcionando uma melhoria na qualidade física e química do solo. Também se mostrou eficiente para a produção das mudas e a sua dosagem deve ser adequada a cada ambiente e a cada espécie a ser trabalhada. Dessa forma, nós esperamos ter te ajudado no entendimento do assunto de forma simples e completa, e nós do PET Saneamento Ambiental agradecemos a sua atenção e convidamos todos vocês a visitar e conhecer as nossas redes sociais e os nossos trabalhos. Os links para as nossas redes sociais estarão na descrição do vídeo. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.